Vamos ver hoje 3 princípios básicos para, para aqueles que querem falar línguas, para aqueles que querem falar outras línguas na igreja. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. Meu nome é Éder. No vídeo de hoje nós vamos finalizar até que fim 1 Coríntios capítulo 14. Então hoje nós vamos analisar os últimos versos, que é a parte final da carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, onde estava tendo problemas de dons, principalmente o dom de línguas. Quando ele escreve ali a carta, ele faz aquela menção do dom que estava sendo utilizado de uma forma equivocada, de uma forma errada, né? De uma forma exagerada. Aí na segunda parte, na parte do verso 10 em diante, Paulo começa a fazer então as recomendações, as correções em relação ao dom de línguas e como ele deve ser usado de uma forma correta. É muito mais proveitoso profetizar do que falar em línguas. Se todo mundo se reúne no mesmo lugar e todos quererem falar línguas todos juntos, se entrar um visitante na igreja e deparar com aquela situação, não vão dizer que eles estão loucos? Então Paulo, de uma forma bem coerente, tendo um jogo de cintura ali para não desmotivar os irmãos e também para não querer dizer que o dom ele teve um fim ali, para falar que o dom foi abolido, de forma nenhuma, o dom continua, mas tem que ser usado o dom de língua de uma forma correta. E aí ele faz o contraste, do dom de profetizar, que é melhor. Então, aí ele dá o mesmo exemplo, se chegar um visitante na igreja e ver a pessoa profetizando, pregando a palavra ali, ele vai ser convencido pela palavra, vai se prostrar, vai adorar a Deus, e eles vão chegar, eles vão testemunhar de fato que Deus está de fato no meio deles, no meio da igreja. Olha que interessante. E aqui, os últimos versos, a partir do verso 26 até o verso 39. Não vamos ler todos os versos, mas vamos ler aqui alguns detalhes. Alguns textos aí eu vou colocar aí na tela para você acompanhar, alguns textos a gente vai lendo aqui, tá bom? Então, a partir do verso 26 de 1 Coríntios 14, Paulo continua então a dar suas orientações. Então, aqui na verdade aqui ele vai finalizar o assunto. Então ele diz assim, verso 26. Que fazer, pois, irmãos? Agora Paulo ele lança uma pergunta só para os crentes ali de Corinto raciocinar. Que fazer, pois, irmãos? O que nós vamos fazer? Quando vos reunir, um tem salmos, ou seja, um tem cânticos, o outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Opa! De novo, Paulo ele toca nesse assunto. Os dons, ele foi dado pelo Espírito Santo para um fim proveitoso. Qual é esse fim proveitoso? Para a edificação da igreja. A igreja, então, ela precisa ser edificada. Os dons é para isso. Nesse caso, nesse contexto. Tá? No contexto de Atos, lá que a gente já vimos no vídeo, procura aí o vídeo sobre Atos 2, ali tinha um objetivo, o dom de língua, espalhar o evangelho. Aqui para edificar a igreja e as pessoas que vão chegando ali, porque ali também tinha as barreiras das línguas. Nós vimos aí o contexto histórico também, na questão da cidade de Corinto, era uma cidade, digamos assim, internacional, vinha pessoas de vários países ali, porque era uma cidade portuária, enfim, nós já analisamos todas essas questões. Acho que já ficou bem exaustivo as explicações. Então, que seja feito tudo para edificação. Certo? Verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, veja bem,
né, língua estrangeira, ou em outro idioma que está no original, que não seja mais... Agora, peraí. Veja, aqui nós vamos descobrir, Paulo agora vai nos apresentar 3 princípios básicos para aqueles que querem falar outras línguas. Então, para as pessoas que querem falar e para os irmãos, as irmãs que querem falar outras línguas, tem que estar alicerçado, baseado nesses 3 princípios que a palavra de Deus nos mostra através de Paulo, que Paulo escreveu. Se não tiver baseado nesses 3 princípios, a Bíblia ela não vai aprovar, então, o falar em línguas, certo? Então veja só, voltando ao texto, verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, ou seja, em outro idioma, que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Opa! Veja o contexto, olha o contexto. Quais são os 3 princípios que Paulo mostra aqui? Para aqueles que querem falar em línguas, em outras línguas. Primeiro princípio, tem que ser no máximo 3 pessoas, 3 irmãos. No máximo. Se for 4, a Bíblia já não aprova. No máximo 3. Segundo princípio, e cada um fala sucessivamente. Cada um, um por vez. Um fala, terminou, o segundo fala, terminou, o terceiro fala. Cada um na sua vez, sucessivamente. Terceiro princípio, e que haja intérprete. E agora? E agora eu pergunto. Eu tenho uma desconfiança que não é isso que a gente tem visto por aí. Então, se você chegar numa igreja, que eles falam que se chegar numa igreja e ali tem um dom de língua, mas se tiver mais de 3 falando e ao mesmo tempo, todos juntos, e ainda não é intérprete, aí está fora das recomendações do texto bíblico. Se você ler o verso 27 que acabamos de ler e depois você lê o verso 23, você vê um contraste. No verso 23 fala assim: mas porventura se chegar um visitante na igreja e chegar lá, tiver todo mundo reunido no mesmo lugar, todos falando em línguas, ao mesmo tempo, porventura se chegar um visitante, um indouto, um incrédulo, seja lá quem for, chegar na igreja, não vão dizer porventura que vocês estão loucos? Você vê que interessante? E aí aqui no verso 27, então, Paulo agora ele resolve esse problema. Vocês querem falar línguas? Tudo bem. Tudo bem. Mas que seja com ordem e decência. Até porque esses versos, Paulo está mostrando a necessidade da ordem e a decência do culto. Para que a desordem, a confusão não traz descrédito ao evangelho. Porque é exatamente o que acontece. Hoje meio que ficou banalizado o evangelho. Por quê? Um dos motivos é isso. A pessoa chega na igreja, está todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo. Aquelas línguas enroladas. Ninguém entende nada. E como que vai ter intérprete? Porque tem que falar um de cada vez. Mas não é isso que acontece. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. E não tem como. E não tem intérprete. Porque aí tinha que interpretar 20, 30, 40, 50 pessoas falando ao mesmo tempo.
Veja que o texto, queridos amigos, queridos irmãos, amigas, o texto é muito claro, né? Mas então ele continua dizendo, verso 28, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É Bíblia. É Paulo falando. Paulo escrevendo lá para a igreja de Corinto e resolvendo esse problema que tinha, que todo mundo queria falar o dom de línguas. E todo mundo falava ao mesmo tempo. E aí Paulo agora ele dá as orientações. Vocês querem falar em línguas? Tudo bem. Que fala no máximo 3 pessoas. E cada um por sua vez. E que haja intérprete. Seguindo esses princípios, pode falar. Certo? E por quê? E aí no verso 33, vou pular para o verso 33, ele responde, porque Deus não é de confusão e sim de paz com todas as igrejas dos santos. Verso 37. Estamos terminando aqui. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. Olha o que Paulo está falando. Se alguém se considera espiritual, se você é uma pessoa espiritual, reconheça o que Paulo está escrevendo. Reconheça o que Paulo está escrevendo aqui, é o mandamento do Senhor. Deus não é um Deus de confusão, meus queridos. Deus é um Deus de ordem e decência. Então, o culto, Paulo mesmo fala lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, que é o seu culto racional. Não quero dizer que não tem que ter uma parte emocional, nós somos seres emocionais. Você não pode, no culto, exagerar nas emoções. Mas o culto tem que ser racional, você tem que saber o que você está falando, você tem que saber o que você está ouvindo, né? Para você adorar a Deus, certo? Então, e aí ele continua dizendo no verso 38, e se alguém o ignorar, será ignorado. Então Paulo, aqui ele vai fechando, né? Vai fechando o contexto aqui desse problema do dom de língua, do abuso que havia ali na igreja de Corinto. Ele fala, essas são as orientações. Se alguém ignorar, será ignorado. Paulo fala. E aí no verso 39, agora é para fechar de vez. Agora para fechar de vez o contexto aqui de 1 Coríntios 14. Ele diz, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. De novo. Procurar com zelo, qual dom? O dom de língua? Não, o dom de profetizar. E não proibais o falar em outras línguas. Percebe que Paulo ele é coerente e ele tenta de uma forma bem com tato, com carinho, com jogo de cintura. Fala, olha, é melhor que vocês procurem com zelo o dom de profetizar. Contudo, eu não quero dizer a vocês que devam parar de falar em língua. Fale, mas que siga os princípios e a ordem para ser um culto com ordem. Eu acho assim que ficou assim, muito claro. Mas se você tem outra opinião, deixa aí seu comentário. O que você acha? O que você acha? Quando você chega numa igreja, está todo mundo falando em língua ao mesmo tempo. Qual é o sentimento que vem? O que seria melhor? Você chegar, tá todo mundo falando língua, tudo enrolado, você não está entendendo nada, ou é melhor você chegar lá, tá uma pessoa pregando a palavra de Deus, explicando a Bíblia, explicando o texto dentro do seu contexto? Qual que vai edificar? Algo da gente pensar, né? Então ele fala, olha, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Aí no verso 40, aí fecha aqui, né, o contexto final, finalmente. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Pronto. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse simples vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha aí nossos conteúdos
com seus amigos. E deixa aí seu comentário, o que você acha, né? Em relação a 1 Coríntios 14. Teve alguma dúvida, né? Você concorda, você não concorda? Eu gostaria muito de saber a sua opinião. A gente pode bater um papo a respeito dessas informações. Até porque, como eu sempre digo, não tem como nós passar todas as informações, analisar palavra por palavra, porque teria como a gente analisar, né, muitas coisas aqui ainda, mas não é possível, certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe aí os seus estudos. Até um próximo vídeo. Valeu!